Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras do MandaCast. Que alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja nesta manhã. Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Já ao meu lado, aqui na nossa mesa cast, o pastor Ricardo Andrade. Bom dia. Bom dia, pastor Wander. Bom dia, amigos. Paz do Senhor a todos. Uma alegria poder estar de volta junto com vocês. Que bom, saudade do Senhor. O Senhor está bem? Tô bem, graças a Deus. Tudo em paz, tudo tranquilo. Bom, graças a Deus. Ângela Voltier, bom dia, minha amiga. Bom dia, pastor Wander, bom dia, pastor Ricardo, bom dia aos internautas e quem vai nos acompanhar em um outro horário, boa tarde ou boa noite. Ô, Ângela, eu estou sabendo que você está com cartaz grande lá na Vila Formosa. O que está acontecendo? Conte-nos tudo e não nos esconda nada. É mistério. É mistério? É mistério? Porque eu nunca fui. É. Nunca fui em Vila Formosa, mas Ela está sendo muito mimada. pela misericórdia do Senhor, as pessoas lá me amam. E, na verdade, eu sou misericordioso, Sim. porque ela não queria que eu fosse portador da bênção para a vida dela. Mas como eu sou um servo de Deus, Sim, né, quebrantado, simples, apenas pó e cinza, faço aquilo que me pedem, com carinho eu trouxe uma lembrança para ela e ela já degustou? Ainda não. É. Ainda não, mas irei. Mas eu sei que é uma bênção, porque eu já recebi de uma outra vez. Então, a fonte... Pessoal da Vila Formosa, I love you. A fonte é abençoada. Pensa no pessoal que gosta dela pra caramba. E me pedem para que eu possa levá-la lá na Vila Formosa. Mas eles sabem de todas as exigências dela? Isso. Aí que trava o processo. Explica o pessoal. Exatamente. É toalha branca, é água francesa. Isso mesmo. E Deus está vendo. Bombom suíço. É difícil, é pesada a coisa. Deus está vendo as Dura calúnias. coisa é levar a Ângela Valtir para pregar. Deus está vendo as calúnias e o Calvário vai escurecer pro lado de vocês. Tá bom, dona Ângela. Mais uma semana, graças a Deus, e é tão bom estar aqui às quartas-feiras com o senhor, porque nós aprendemos muito a respeito dos assuntos relacionados com a palavra de Deus. E é um mandamento imperativo, crescer sempre, né, pastor Ricardo Andrade? Com certeza. Eu acredito que uma vida cristã ela não pode ser estagnada. Por mais que a gente avance, né, mano? Já ministrei bastante também sobre isso, eu falei muitas vezes. Em Deus tem sempre algo que você não sabe. É bom. Então, assim, por mais que você já leu a Bíblia, às vezes você se depara com um trecho, alguma coisa salta aos seus olhos, você pega um momento ali, na vida espiritual também, às vezes, a gente ora sempre, mas sempre tem algo que você parece que achou, né? Sabe aquele negócio, eu estava escavando ali, achando uma coisa. É aquilo, com Deus também, você está ali escavando ali, seu tempo de oração, de consagração, enfim, você está sempre achando alguma coisa nova. E uma coisa que eu acho interessante também é essa expectativa sempre de querer sempre ser usado por Deus. Porque o tempo pode passar, você está crescendo, você não consegue colocar limites, porque Deus é infinito, Sim. né? E você sempre tem essa expectativa, eu quero mais de Deus, Deus pode te usar, Deus pode fazer algo extraordinário, mas o verdadeiro servo de Deus, hoje ele continua com esse desejo. Com certeza. Não importa ontem, o quanto ele tenha sido, mas hoje ele quer ser mais ainda. Exatamente. Até mesmo por conta de a quem você está sendo enviado, por conta de quem você está alcançando. Quando você alcança um nível de maturidade de desejar ser usado por Deus, não é mais para você, né? É pelo outro. Você é um pregador também, eu sou um pregador. Sempre quando eu vou pregar, eu falo, Deus, me usa, mas não para que eu receba algum tipo de... mas para que essas pessoas saiam daqui fortalecidas, edificadas, algumas salvas, gente que não conhece possa se encontrar com o Senhor, porque você entende que é pelo outro que você quer ser usado, né? Você quer ser uma bênção na vida de pessoas. E isso é tremendo, isso é maravilhoso. E a grande responsabilidade que temos, isso todos dentro do corpo de Cristo, nós temos a responsabilidade, porque somos portadores das boas novas, de mudar o destino das pessoas. Com certeza. Pessoas destinadas ao inferno, quando ouve o evangelho do reino genuíno, e o Espírito Santo trabalha na vida dessas pessoas, porque o convencimento é só obra do Espírito Exatamente. Santo. Essa pessoa que estava caminhando, indo para o inferno, ela recebe a palavra do reino. Sim. E tudo muda. Isso é muito gratificante. Demais. Não é mérito, é graça, é um favor imerecido, mas isso nos alegra, saber que muito mais do que uma mudança qualquer, é a mudança do destino. Com certeza. O mais importante é você ser transportado das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. Mas, assim, o ápice de tudo é quando a gente consegue levar o evangelho e o Espírito Santo convence essa pessoa, abre o coração dela, ela aceita o evangelho. Para mim, esse é o ápice da vida cristã. Quando alguém levanta a mão, eu quero me entregar para Jesus, para mim, isso é o top.
mas durante o ano todo nós vamos lapidando, moldando e ajudando pessoas também em diversas áreas da vida, né? Eu acho que isso também é muito importante para a gente estar no serviço pastoral, para os irmãos que estão também no acompanhamento de pessoas, você saber que você também está moldando pessoas para que elas se pareçam mais com Jesus, entendam melhor o Evangelho, consigam se encontrar dentro daquela realidade, consigam enxergar uma luz no fim do túnel, consigam perceber que há esperança. Enfim, às vezes a pessoa é salva, né? Ela já entregou a vida a Cristo, ela tem o selo do Espírito Santo, mas ela está enfrentando um problema tão grande que ela não consegue encontrar saída. E às vezes com uma palavra você consegue mostrar para ela uma porta que ela não conseguia enxergar. Isso também é poderoso. Isso também é poderoso. Você ajudar alguém a se deparar com um Salvador, enfim, com um cajado que ajuda, isso é tremendo também. E a importância sempre de ter um espírito grato, né? Exercer a gratidão. Sim. Por pessoas que ministram na nossa vida, claro, ajudando-nos a ter uma visão de longo alcance, não uma visão de curto alcance. Quando você está ali dentro de uma situação, alguém te mostra uma saída, uma alternativa, uma esperança, como o senhor está falando. E eu sempre procuro, quando vou ao Rio de Janeiro, visitar a pessoa que me pregou o Evangelho, pessoa que me levou a ter um encontro com Deus. Eu tenho eu sinto, não é dívida, mas eu tenho uma gratidão, honra, uma né? gratidão. Sentimento de gratidão. Porque eu entendo o Evangelho do Reino, eu sei a importância que foi a pregação na minha vida, e quando tenho oportunidade vou honrá-la, e levo presente, levo alguma coisa, porque é a pessoa que eu tenho que ter uma estima. Com certeza. Através da pregação do Evangelho da vida dela, na minha vida, eu tive uma mudança de destino. Deus me transicionou. E eu acredito que todo cristão deveria assim fazer. Honrar a vida daqueles que pregam o Evangelho. Não que nós venhamos precisar disso, assim. Não é uma obrigação no sentido de algo impositivo, mas por gratidão. Mas não é um sentimento de necessidade, né? Quando a Bíblia diz lá, o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, se não me engano, para os filhos honrarem os pais e as mães, não é um sentimento de necessidade do pai. Não, o pai precisa que você honre. Não, é um sentimento de reconhecimento do trabalho feito em seu favor. Pô, você é pai, eu sou pai. Então, assim, a gente dedica uma grande parte da nossa vida, emoção, sentimento, trabalho aos nossos filhos. Não para que eles fiquem com uma dívida depois, tem que pagar meu pai, eu honro. Não, mas para que eles possam de alguma maneira reconhecer isso e devolver gratidão. Acho que pessoas que pregam o Evangelho, nos acompanham, pessoas que nos discipulam, pessoas que estão juntos nesse desenvolvimento espiritual, discipuladores, etc., etc., são pessoas que merecem essa gratidão. Verdade. Não que a gente deve para eles, mas eles merecem isso. Pelo esmero, pelo cuidado, pela orientação, enfim, por tudo que compreende essa situação. Quando eu tenho oportunidade que eu vou até o Rio de Janeiro, eu levo sempre uma camisa, compro uma coisa tal. Às vezes até mesmo em valores, assim, vou semeio na vida da pessoa. Isso é muito legal. Por gratidão e por honra mesmo. Você, Ângela, você se lembra a pessoa que pregou o Evangelho do Reino, que te levou a ter um encontro com o Senhor Jesus? Eu sei que você foi criada no Evangelho desde pequenininha, já era inserida dentro de uma família com a educação cristã, mas tem aquele ápice, aquele momento específico, aquele dia, né, quando éramos pequenos, né? O pastor Ricardo, acho que não é dessa época, quando cantava na igreja, foi numa segunda que alguém me tocou. Lembra dessa? Lembro. Então, você tem essa pessoa na sua memória, pessoa que te levou a ter um encontro com o Senhor Jesus? Não foi uma pessoa específica, assim, né? Mas eu comecei a me interessar no período do batismo, né? Quando o pessoal começou a fazer o discipulado para o batismo, e eu disse, eu quero, e a minha mãe me proibiu, porque eu era muito nova. Ela tinha medo que eu tivesse só na euforia, né, de querer estar ali. Mas chegou o dia do batismo, e mesmo eu não podendo me batizar, porque eu não tinha feito nada de preparação do batismo, não tinha dado profissão de fé, nada. E eu fiquei ali na beira do rio, que naquela época a gente batizava no rio. A cada pessoa que descia nas águas, eu caía no choro, porque eu dizia, podia ser eu, podia ser eu. E aí foi quando foram conversar com a minha mãe, né? E disseram que ela não podia estar proibindo, que a minha alma estava sedenta, né? De fazer essa profissão de fé pública. E Deus é tão maravilhoso em seus planos que tinham levado uma roupa a mais de batismo. Glória a Deus. Ninguém sabia por que tinha ido essa roupa a mais, né, da quantidade. O pastor já tinha saído de dentro do rio, e aí foram conversar com ele, perguntando se ele poderia voltar
para me batizar, porque eu estava chorando o tempo todo ali na beira do rio e tal. Ele disse, eu volto. E aí ele voltou e me batizou. Então, assim, ao longo da minha vida, né, muitas pessoas contribuíram para isso, né? Professora de departamento infantil, pela maneira como ela ensinava, que até hoje eu tenho um grande carinho, que é a Raquel, pregadores, né, pastores, diáconos que pregavam, traziam a palavra, o ensinamento. Então, aquilo foi alimentando. E quando chegou esse momento do batismo, eu disse, eu quero, e até hoje, graças a Deus, estou aqui. Que bom, graças a Deus. E você fala tanto do meu estado do Rio, e olha aí você falando que foi batizada no Rio. Não, mas num rio, não no Rio de Janeiro. Tá foi certo. num rio, Foi lá no em Rio Jaboatão. Jordão. Em Jaboatão. Nessa manhã nós vamos bater o papo aqui com o pastor Ricardo Andrade sobre quais as marcas de uma pessoa habitada pelo Espírito Santo. É uma dádiva essa, sermos habitados pelo Espírito Santo. Ainda Com certeza. no domingo passado, na igreja lá na Vila Formosa, eu falei sobre isso, do privilégio que nós temos de sermos a habitação do Espírito Santo. Somos o CEP de Deus. Deus escolheu habitar na gente. Isso é maravilhoso. Mas existem marcas de uma pessoa habitada pelo Espírito Santo. Hoje, infelizmente, através das redes sociais, as pessoas estão banalizando muito a pessoa do Espírito Santo, os dons espirituais, o mover, exatamente. E eu acredito que ninguém escarnece de Deus. Aquilo que o homem semear, com certeza ele vai colher, principalmente com o desrespeito à divindade. Não só sobre a pessoa do Espírito Santo, com o próprio Cristo, o Pai e assim sucessivamente. Mas existem marcas e é sobre isso que nós vamos bater o papo nessa manhã. E quais são elas, pastor? Nós somos marcados, nós temos evidência que somos cheios do Espírito Santo e habitados por ele? Com toda certeza. Mas eu acho interessante começar aí, pegar um trecho dessa sua fala inicial para dizer algo que eu até postei outro dia, um trecho de uma ministração que eu estava fazendo aqui na igreja também, sobre isso. Sermos habitados ou sermos uma passagem do Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas elas se colocam na condição de estar por um momento tomada pelo Espírito Santo. Não, por estar falando em línguas, então, por estar tomado pelo Espírito Santo. E depois a pessoa está discutindo, está xingando, está brigando, enfim. E é muito bem colocado, nós somos uma habitação do Espírito Santo, né? Não uma passagem. O Espírito Santo mora em nós, reside em nós. As pessoas precisam saber que existe um templo do Espírito Santo, que é você, que sou eu, que é a Ângela, que são pessoas onde o Espírito Santo está. Ele não vai e volta, não fica um pouco depois, vai. Não, ele está, não está conosco quando estamos no culto, quando estamos pregando ou cantando. Ele está conosco em todos os momentos. Momentos ruins, ele está lá. Momentos complicados, ele está lá. Momentos alegres, ele está lá. Então, nós somos morada do Espírito Santo. Não um ambiente de passagem, não um hotel, não alguma coisa que ele fica algumas horas ou alguns dias, depois vai embora. Não, ele está lá em todo o tempo. O apóstolo Paulo chega a dizer o seguinte: não entristeçam o Espírito que está em vós. Ou seja, tem até comportamentos errados em pessoas que têm o Espírito Santo, que podem entristecer o Espírito que mora neles. E o apóstolo Paulo chega a chegar no final o seguinte: então não extinga o Espírito. Porque se vocês forem entristecendo constantemente, chega um momento que vocês colocam esse Espírito para fora para dar espaço para outros Espíritos na vida de vocês. Então a primeira coisa de pensar é isso: nós somos essa situação. Nós estamos nela, nós somos morada do Espírito. E por sermos moradas no Espírito, vamos com toda certeza refletir aquele que mora em nós. Glória a Deus. Vamos refletir aquele que mora em nós, com sinais, com comportamentos, com hábitos. Enquanto você falava sobre isso aqui, eu abri, aqui em Gálatas capítulo 5, onde fala sobre algo que marca, algo que pessoas que têm o Espírito Santo na vida delas trazem. E o apóstolo Paulo chama isso de frutos, São os frutos do Espírito, são marcas que o Espírito Santo traz. Então, como eu sei que uma pessoa possui o Espírito Santo? Como eu sei que alguém é morado do Espírito Santo? Como eu sei, como é a temática de hoje, que alguém tem o Espírito Santo e que ele habita nela? Quando ele carrega as marcas do Espírito Santo na vida dele. Quando ele tem aquilo que o apóstolo Paulo chama de dom, enfim, chama de frutos, e faz uma diferenciação muito clara sobre quem tem o Espírito e sobre quem não tem o Espírito. Quem não tem o Espírito vai expressar, como ele diz aqui, as obras que são da carne e não do Espírito. Mas quem tem o Espírito vai expressar as obras que são do Espírito. Glória a Deus. Esse fruto do Espírito é maravilhoso, porque a nossa herança adâmica caída,
é quase impossível nos tornarmos pessoas boas. Pessoas que amam as pessoas, que têm um domínio próprio. E eu acho interessante isso. O seu relacionamento com a pessoa do Espírito Santo vai produzir em você o fruto que não é seu. Exatamente. Mas o fruto que é do Espírito. Ele Perfeito. trabalhando nessa nova criação que nós temos, essa possibilidade de nascermos de novo, vai gerar na gente uma capacidade que foi perdida pela herança anterior de Adão, adâmica, que o amor era só ódio, né? Depois da queda, você já vê Caim ali revoltado e matando seu irmão. Mas quando o Espírito Santo habita dentro das nossas vidas, ele vai produzir, ele vai ajudar-nos nas nossas fraquezas. Com certeza. Por nós mesmos, talvez seria impossível amar aqueles que nos aborrecem, amar aqueles que nos caluniam, amar aqueles que se levantam e se tornam nossos inimigos. E, por vezes, você encontra pessoas assim que você até pensa, pô, mas é pacato ele, olha como ele a ama, olha como ele perdoa. Sim. Porque não é uma ação humana apenas. O fruto é do Espírito, não é, Exatamente. não é meu. Exatamente. E isso vai me dar essa capacitação de gerar isso. Eu não posso casar o fruto do Espírito com um comportamento ou com um temperamento que as pessoas têm. Sim, a gente pode pensar assim, mas aquele cara é colérico. Então ele só vai expressar o Espírito Santo se ele conseguir se controlar e tal, ele é mais expansivo, tal, expressivo, e o outro é mais melancólico. Então, não, esse cara com certeza vai ter mais facilidade para lidar com os frutos do Espírito, mas isso não é verdade. O fruto do Espírito, como você muito bem disse, é gerado pelo Espírito, ele é para o colérico, ele é para o sanguíneo, ele é para o melancólico, ele é para o fleumático, ele é para todo mundo. Né? Exatamente. Independente do seu temperamento, você vai conseguir produzir o fruto do Espírito se o Espírito Santo estiver em você. Então a gente não pode sujeitar o fruto do Espírito ao nosso temperamento. Mas por que você não consegue ser manso se um dos frutos do Espírito é mansidão, ter domínio próprio? Não, porque eu sou colérico. Não, calma aí. Se o fruto do Espírito, então, não consegue superar o seu temperamento, então ele não é o Espírito Santo que compõe a Trindade. Então, alguma coisa está errada. Porque Deus ele consegue colocar em submissão todo o nosso ser. Todo o nosso ser. Então, a gente precisa ver isso também. Não, só consegue ter domínio próprio quem é fleumático ou quem é melancólico. Colérico e sanguíneo não consegue, não é verdade. E é um pacote inteiro. Não é, eu tenho fruto do Espírito, eu estou procurando aqui onde o senhor leu, Gálatas 5, isso. O versículo de número 22, né? Eu só consigo ter alegria, eu não consigo ter paz. Eu só consigo ter paz, mas eu não consigo ter benignidade. Não, o Espírito que habita em você vai trabalhar em todas as áreas para que você reflita isso. Exatamente. Seja um reflexo disso. Exatamente. Porque está dentro de você, não é uma obra sua. Exatamente. É a mesma coisa quando Paulo diz que nós não recebemos o espírito de covardia, mas recebemos o espírito de amor, poder e moderação, que é equilíbrio, que é domínio próprio, o fruto do Espírito. Alguém, não, mas eu só tenho espírito de amor, não tenho espírito de poder nem de domínio próprio. Não, eu só tenho de poder, não tenho de amor nem domínio próprio. Por favor, é tudo, está tudo dentro do pacote. Claro que eu penso que o Espírito Santo, no nosso relacionamento diário, ele vai trabalhar nas nossas imperfeições. Eu ia tocar nisso agora. Exatamente, eu ia falar sobre isso exatamente agora. A gente não recebe o Espírito Santo como a gente coloca um pendrive no computador e já baixa todo ali e já começa a executar. Não, nós recebemos o Espírito de Deus em nós e um pouquinho para cima do texto, Paulo diz, agora vai haver uma luta da sua carne contra o seu espírito. Porque não é porque eu recebi o Espírito Santo que a minha carne saiu. Sim. Ela fica ali. Então, a gente começa a lutar contra. Mas o diferencial é o seguinte, se eu tenho o Espírito Santo, agora eu tenho todas as ferramentas necessárias para executar ou materializar aquilo que o Espírito Santo requer de mim. Então, assim, poxa, eu sou um cara impaciente, eu sou um cara que, poxa, não leva desaforo para casa, eu sou um cara explosivo, eu sou um cara que tem pavio curto e tal. Poxa, mas eu entreguei minha vida para Jesus, eu me rendi aos pés da cruz, eu creio que eu recebi o Espírito Santo, eu creio que eu estou com a presença de Deus na minha vida, então ele vai trabalhar isso em você. Você tem que deixar-se trabalhar pelo Espírito Santo, para que agora você possa ser alguém com uma paciência maior, você possa ser alguém que lide com situações complicadas sem explodir, você tem que aumentar o seu pavio, você tem que trabalhar, porque agora você possui a ferramenta que te capacita para isso. Sim. Antes você era só carne, mas agora tem o Espírito Santo morando em você.
Então agora você tem condições de lidar com isso. Mais uma coisa que a gente não pode se esconder. Se a pessoa tem o Espírito Santo, então ela tem condições de lidar com todas as ações carnais que ela expressava antes de uma outra maneira. E é uma vontade e disciplina, porque Paulo, lá em Gálatas, lá em Efésios, no capítulo 5, se não me engano, versículo 18, ele vai dizer, tem uma versão, porque eu entendo que é uma obra ativa e passiva. Algumas versões vão estar escrito assim, deixe-se encher pelo Espírito Santo. Você tem que deixar. Você tem que ser trabalhado, ele vai trabalhar em você. E ele vai te convencer de coisas que você tem que mudar. Sim. Ainda na pregação do domingo passado, o pastor Joel de manhã e o senhor à noite, fala de pessoas que precisam subir a nossa carruagem, porque precisamos ser seletivos. Sim. O Espírito Santo ele vai nos ensinar, trazer pessoas para a nossa vida, mas ele também vai fazer e ensinar, tirar pessoas da nossa convivência, que podem ser uma influência negativa, assim como pecados. O Espírito Santo vai dizer, se o teu olho te faz pecar, ou tua mão, é melhor você entrar no reino dos céus sem uma parte do seu corpo. Isso está dizendo o quê? De coisas que vão prejudicar o nosso desenvolvimento para entristecer ou apagar o Espírito Santo. Então, deixe-se encher. Mas, ao mesmo tempo, existem outras versões que vão estar dizendo assim, enchei-vos do Espírito. Sim. Então, é um trabalho ativo e passivo. O Espírito Santo trabalha na sua vida, você tem sede, busca, e é uma coisa diária, tem que ser todos os dias. Com certeza. Porque senão, nós perdemos isso. O senhor começou falando muito bem sobre essa questão de não ser passagem apenas, mas habitação, morada. E Saul tem um momento na vida dele que ele é cheio do Espírito Santo. Com certeza. Mas ele não trabalhou isso diariamente. Quando ele começou a lidar com as coisas carnais, do temperamento, da personalidade dele, ele não se deixou ser moldado. E por não se deixar ser moldado, vira um desastre na vida de Saul. Mas ele foi cheio, ele profetizou junto com os músicos, estavam tudo aleluiado. Foi um culto pentecostal. Exatamente. E ele estava lá, profetizou. Mas tem uma versão que diz que depois que ele fez aquilo, nunca mais, de novo, aquilo se repetiu na vida dele. Repetiu que essa constância da habitação do Espírito na vida dele, porque ele se deixou levar pela carnalidade, Sim. sentimentos carnais. Paulo vai falar sobre isso, dos sentimentos carnais que até podem nos tirar do reino dos céus. Exatamente. Coisas simples, às vezes, como foi pregado no domingo por vocês, pastor Joel e o senhor, inimizade. Às vezes, puxa, uma inimizade pode te tirar do reino dos céus, porque Paulo vai dizer isso lá, deixa eu achar aqui, vamos lá. Aqui, capítulo 5 de... é Gálatas, eu falei... Não, Efésios, enchei-vos do Espírito Santo, é isso mesmo. As obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades. Aí tem, dentro de inimizades, problemas relacionais, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias, coisas semelhantes a essas. Aí ponto. Aí ele diz... Declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. É forte, né? E tem coisinhas aqui que são como Sim. pequenas raposinhas. Exatamente. São coisas do nosso dia a dia, né? São coisas complicadas. Se a gente não trabalhar diariamente isso, você recebe o vinho novo, mas não contém. Exatamente. A misericórdia de Deus vem, o vinho novo vem, mas nós somos odres velhos. A carnalidade continua. Eu penso que tem pessoas, Wander, que elas recebem esse toque do Espírito Santo sempre em algum momento da sua vida, ou às vezes cotidianamente, né? A pessoa vai a um culto onde está ali a presença de Deus, onde está ali o mover do Espírito Santo, uma mensagem, um louvor, uma imposição de mãos, essa pessoa recebe o toque do Espírito Santo. Recebe ali aquele calor de Deus e tal. Mas como durante, no seu dia a dia, ela dá mais lugar às obras da carne, parece que aquilo se esvai, ela não consegue perceber o Espírito Santo agindo. E aí ela volta no final de semana, e aí de repente às vezes acontece de novo. E aí ela vive esse ciclo, não de constância com o Espírito Santo, mas de momentos, de vislumbres. Poxa, eu senti tanto Deus naquele domingo, mas hoje é terça, eu estou tão vazio. Na segunda foi só briga, foi só discussão, na terça já está vazio, na quarta está pior. Então, muitas pessoas vivem essa gangorra. No Antigo Testamento, a gente sabe muitas vezes o Espírito Santo vinha sobre pessoas específicas. Hoje, nós sabemos que o Espírito Santo está derramado sobre toda a carne. Todo aquele que abre o coração para o Espírito Santo vem.
Apocalipse capítulo 3, né? Deus está sempre à porta de pessoas, batendo na porta. Quem abrir, ele vai entrar. Quem abrir, ele vai entrar. Então, quando a pessoa se abre, o Espírito Santo entra e faz morada, toma lugar. E a partir desse momento você começa a lutar contra todas essas coisas, contra essas obras aqui. Pô, não é lutar contra uma obra, sei lá, complicada. Não, é lutar para não discutir, para discutir menos. É lutar para ter menos ira, é lutar para ter menos inimizade. É lutar para quando você tiver motivo. Hoje eu estava ouvindo pela manhã o pastor Luiz Saião explicando sobre o Sermão do Monte. Aí ele fala sobre isso. O problema dos nossos dias é que todo mundo que tem razão se sente no direito de poder ofender o outro, ferir o outro. Então, assim, é basicamente isso. Para como é que eu desenvolvo a paciência? Né? Aquele filme, hein, Ângela? O Todo-Poderoso, que o Jim Carrey, mas tem o que faz o papel de Deus naquela condição lá. Morgan Freeman. Ele explica para o Jim Carrey assim, não, quando você me pede paciência, eu te dou pessoas que testam a sua paciência. Então, assim, como é que eu vou desenvolver esse fruto? Está em mim o Espírito Santo, que vai me capacitar. Mas aí eu passo por uma situação, eu despejo todo, eu perco. Então, assim, você precisa trabalhar isso na sua vida. São situações do dia a dia que vão fazer com que você não entre em inveja, não entre em discussões, não permita que a ira repouse sobre você. E aí você vai conseguindo experimentar cada dia mais o Espírito Santo. Então não vai ser um vislumbre de oculto. Durante a semana você vai poder sentir ali, que ele está agindo, que você está expressando isso. Ah, mas quer dizer então que eu vou ser bobo na mão de todo mundo? Não, você vai estar expressando a obra do Espírito Santo. Você vai estar agindo conforme aquilo que Deus quer. Isso vai ser uma bênção para você. E dentro disso, pastor Ricardo, eu acredito que Deus até permita que essas situações aconteçam na nossa vida, essas adversidades que vêm diante dessas situações, para ver se o fruto do Espírito Santo ele está nítido. Não porque ele não saiba, ele deseja que nós venhamos saber se realmente estamos fundamentados e somos pessoas trabalhadas pelo Espírito Santo e temos a sua habitação. Eu gosto muito do exemplo que ele dá das duas casas, dentro dos dois fundamentos, um na rocha e outro na areia. A pergunta que não quer calar: Deus sabe se eu estou na rocha? Se eu estou na areia? Claro que sim. Com certeza. Ele sabe. Então, por que as adversidades vêm? As ondas bateram com ímpeto contra a casa, os ventos sopraram. O Senhor Jesus, quando fala sobre isso, lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 a seguir, ele está falando das circunstâncias contrárias à vida. Sim. E quando essas circunstâncias vêm, é exatamente para denunciar na minha mente se eu estou sobre a rocha ou se eu estou sobre a areia. Se eu estou desenvolvendo o fruto do Espírito e estou pedindo paciência e vem pessoas para me tirar a paciência e eu não consigo lidar com essas pessoas e acabo explodindo, eu estou sobre a areia. Com certeza. É o Espírito Santo me mostrando, não, você está sobre a areia, você tem que ser trabalhado nessa situação. E eu preciso amadurecer para isso. Porque, como eu falei, são pequenas raposinhas. Com que certeza. podem me tirar do reino dos céus. O próprio Davi, né, depois que ele comete o pecado com Betseba, ele é confrontado pelo profeta, acontece todo esse processo. A gente percebe, se não me engano, no Salmo 51, que ele diz: Deus, não tira de mim o seu espírito, não. Ele sabe que está na vida dele, no meio de toda aquela situação, o Espírito Santo. Talvez convencendo ele, trabalhando nele. Davi, não faz mais isso, Davi. Aquela pressão de Deus, né, sobre quem possui o Espírito Santo. Isso, o pastor Hernando Dias Lopes diz que é uma das marcas de quem possui o Espírito Santo. Ela não consegue pecar e manter-se no natural. Quem peca e trata com naturalidade, provavelmente já perdeu o Espírito Santo. Porque o crente pode pecar. João não diz isso. Filhinhos, se vocês pecarem. Então, assim, a gente comete um pecado, mas aquilo não é naturalizado em nós. A gente não trata com naturalidade. A gente sente a pressão, a gente sente a dor, a gente sente o peso do erro, a gente sente o peso de pecar. Enfim, não é normal. E o Davi diz: olha, o que eu estou sentindo não é normal. Deus, não tira de mim o teu espírito. Deus, não me deixa vazio. Ele sabia como era Saul, ele viu o comportamento de Saul. Então, assim, ele sabe o que é ser um homem sem o Espírito Santo. Ele sabe como ele diz: Deus, não tira de mim. Então, assim, tem marcas que são visíveis quando você tem o Espírito Santo. E para o crente, isso é uma marca importante. Quando ele comete um pecado, quando ele às vezes cai num pecado desses aqui, que são obras da carne, na hora o Espírito Santo já traz para ele um tipo de convencimento, um tipo de toque para dizer: meu, isso aqui não está certo, isso aqui está errado. Quando a pessoa não consegue mais sentir isso, é porque extinguiu o Espírito Santo.
mesmo no contexto da Nova Aliança, o escritor aos Hebreus ele diz que existe uma categoria de pessoas que estão tão institucionalizaram tanto o pecado que é impossível que elas se arrependam. Sim. Será que foi extinguido a pessoa do Espírito Santo? O Espírito Santo está ali, não faça, não faça. A pessoa continua fazendo, continua fazendo. Será que ele vai apagando, apagando, extinguindo, a ponto de praticar isso sem nenhum tipo de arrependimento, mesmo inserido dentro do contexto de uma igreja local? Eu creio que sim, eu creio que sim. Lá em Hebreus capítulo 6, se eu não me engano, está falando sobre apostasia, né? Quando você se apostata da sua fé, ou seja, você abandona ela completamente, não há como você voltar mais atrás. Você deixou de crer, deixou de acreditar. Enfim, você vai provavelmente cair naquilo que Jesus disse sobre o pecado sem perdão, né? Que é o pecado da blasfêmia com o Espírito Santo, dizendo que as obras de Deus não são obras de Deus, que o Espírito Santo não está mais fazendo, sendo que seja claro que é ele que está fazendo. Então você cai nisso. Agora, uma pessoa que convive com o pecado, ela vai tirando um pouco do Espírito Santo nela, porque está dando espaço muito mais para a carne, né? Na própria analogia que o Paulo faz, ele ao invés de estar alimentando o espírito com comportamentos espirituais, ele está alimentando a carne. Eu acredito que não há uma pessoa perfeita a ponto de viver só alimentando o espírito, sem ter nenhuma obra carnal. Sim. Mas eu creio que tem pessoas que, por mais que ela esteja alimentando o espírito, às vezes ela deixa cultivar um pouco de raiva de alguém, sabe? A gente fala tantas vezes de gente que a gente não gosta porque faz uma coisa contra um, contra outro, mas depois essa pessoa, na hora que ela vai praticar o exercício espiritual dela, fala: Deus, olha, perdoa. Meu coração se encheu de raiva por aquela, mas me perdoa, Senhor. Me Eu não devia ter falado o que eu falei, não devia ter pensado o que eu pensei, Isso, não devia ter visto o que eu vi, não devia ter ouvido o que eu ouvi, eu devia ter... Mas me perdoa, Senhor. Então, assim, ela volta para uma condição. Então, eu acredito demais, assim, que quem vive... Não, eu tô certo. Mas você pecou, mas isso é pecado. Não importa. Eu tô certo, porque é isso mesmo e tal. Irmão, isso aqui é pecado. Ah, mas é que eu sou assim desde a minha infância e tal. Se você convive com isso, naturaliza isso na sua vida, normaliza na sua vida, normaliza... Uma hora você vai tirar o Espírito Santo. Vai ter mais espaço para ele agir, para ele fazer. E o Espírito Santo não é só uma coisa que fica inerte ali, né? O Espírito Santo, ele age. Sim. Ele convence, ele mostra, ele fala, ele orienta. E se está num ambiente onde ele é subjugado ali ou sobreposto por um monte de pecado, aí ele deixa de ter a função e deixa de estar ali por alguma razão. Verdade. Aí ele acaba sendo extinguido. E é importante falar sobre isso também. Ele é Deus, o Espírito Santo. Sim. Não é uma influência. Exatamente. Não é uma energia, mas ele é Deus, um Deus pessoal que tem personalidade. Ele pode não ter corpo, porque é um espírito, mas ele tem personalidade. Ele fala, ele vai estar instruindo, ele vai estar comissionando. Então, o Espírito Santo é maravilhoso. Uma das coisas que mostram como marca do Espírito habitando na nossa vida é a mudança de caráter. As pessoas são trabalhadas e seu caráter vai ser mudado. Perfeito. Nós vemos muito isso na vida do apóstolo Paulo. Perfeito. Entre outros que nós podemos citar aqui. Sim. A nossa própria vida. Deus mudou a minha história, Deus mudou a minha vida, Deus tem trabalhado para mudar ainda as coisas que eu preciso ser mudado. Mas uma das maiores provas da habitação do Espírito Santo na nossa vida é essa mudança radical que acontece na vida do ser humano. Ele antes era de uma forma e depois ele se torna de outra. É o que nós estamos falando de transicionado. Ele foi transicionado do império de Satanás para o reino de luz. Com certeza. Então, essa mudança de caráter é pautada em toda a revelação das Escrituras. Nós vamos ver o Gadareno, nós vamos ver Maria Madalena, sim, nós vamos ver Zaqueu, Levi. Nós vamos ver tantas pessoas que, através dessa obra, até porque a missão do Espírito Santo, além de habitar, de ensinar-nos todas as coisas, de consolar a nossa vida, é convencer-nos do pecado. Com certeza. Então vai haver uma modificação de caráter na vida da pessoa. Esse é o sinal mais claro de que uma pessoa ela está passando por um trabalho do Espírito Santo, a mudança do seu caráter. Porque às vezes assim, a gente julga uma pessoa cheia do Espírito Santo
pela quantidade de línguas estranhas que ela fala. Esse é o meio pentecostal. Né? Meio pentecostal, exatamente. Poxa, aquela pessoa ali fala em línguas estranhas, poxa, né? O nível da pregação da pessoa. Esse cara é cheio do Espírito Santo, porque olha como ele prega e tal. A forma como ele canta, como me tocou essa canção, só pode ser o Espírito Santo. Mas o sinal real de que uma pessoa ela está cheia do Espírito Santo, é claro que isso também são sinais, mas o sinal real é a mudança no caráter dessa pessoa. Ela precisa ter uma mudança naquilo que são os fundamentos dela, que são o nosso caráter. Não, antes eu achava que enganar não era, mas poxa, mas o Espírito Santo é o que acontece com o Zaqueu, né? Não, pô, antes era normal defraudar e tal, agora, cara, fui tocado por Jesus. Eu vou devolver, eu vou refazer. Poxa, eu ofendia a minha esposa de um jeito assim absurdo. Xingava, falava, mas rapaz, agora eu fui tocado por Deus, cara. Não posso mais viver daquele jeito, falar desse jeito, me comportar desse jeito. Você vai vivendo uma mudança no seu caráter que é real. E por mais que a gente nunca fale em línguas, que eu acho que é um sinal do Espírito Santo que isso vai acontecer, mas só para ser drástico aqui, por mais que eu nunca fale em línguas, mas se eu estou vivendo uma mudança no meu caráter, o Espírito Santo está ali. Glória a Deus. O Espírito Santo está ali. Se eu estou vivendo uma mudança que está mexendo nas minhas bases, coisas que de repente a gente aprendeu a vida toda, né? Aprendi a vida toda que olho por olho, dente por dente. Poxa, mas agora o Espírito Santo está trabalhando para que eu aprenda a dar outra face, está trabalhando para que eu, não leve para o coração, está trabalhando. Obra do Espírito Santo, está cheio do Espírito Santo. Então, assim, ter o Espírito Santo não é somente expressar coisas espirituais, mas com certeza absoluta é ter uma mudança do seu caráter. É verdade. Uma mudança do seu caráter. Eu lembro de uma pessoa que eu o conheci e que até pastoreei, mas uma dificuldade ele tinha de se submeter, de se render mesmo. E me dava um pouquinho de trabalho, mas era um homem bom, mas tinha as suas limitações. E eu fui transferido para um outro lugar e passaram-se alguns anos e eu o encontrei. Rapaz, que transformação! Porque anteriormente, das coisas que ele falava, eram tudo sem edificação, não era nada produtivo. Sim. E quando ele tem um encontro genuíno com a pessoa do Espírito Santo e essa habitação estar na vida dele, quando eu encontrei, hoje ele é um pastor, servindo, na época ele era um diácono também, mas hoje um pastor, a mudança foi drástica. Foi um cartão de visita que ele era a habitação do Espírito Santo. A conversa bíblica, a conversa de edificação, mesmo quando saía do assunto bíblico, as outras conversas eram todas conversas produtivas, era nítido que algo tinha acontecido na vida desse homem. E quando uma pessoa é habitada pelo Espírito Santo, isso vai ser notório, vai ser evidente na vida das pessoas. As pessoas vão perceber essa mudança. Com certeza. Essa transformação vai ser visível. Eu imagino as pessoas vendo Paulo. Os que o conheciam ou conheceram e tiveram contato depois com ele após a conversão, ele se transformou num novo homem. E é isso que o Evangelho faz, nos transforma em novas criaturas. O fato é, ninguém que tem o Espírito Santo vai ser como era a vida toda. Toda pessoa que tem o Espírito Santo, ela vai ser transformada. Ela vai ser tocada, ela vai ser mexida, é claro, ela vai ser trabalhada. Né? Se trabalhar, vai até a volta de Cristo. Filipenses capítulo 1, né? Aquele que começou a boa obra. Então, assim, é um processo que vai acontecendo. Eu não posso, o Wander fez tal coisa, e esse cara tem o Espírito Santo. Não, porque Deus está trabalhando, Deus está agindo. Mas existem coisas que ficam visíveis aos olhos de todos. Você fala, olha esse cara. Olha como é que ele era, olha como é que ele está. Né? Olha o jeito como ele fala. Antes, olha como ele falava. Olha o jeito como ele se comporta. Olha como ele se comportava. Olha os pensamentos dele, né? Porque palavras depois vão expressar pensamentos. Né? Olha o coração desse cara como é que tá. Olha como é que era o coração dele. E a gente tem que estar muito atento, Wander, porque as redes sociais, às vezes, né? Elas fazem a apresentação de pessoas que a gente fala, cara, esse cara é cheio de Espírito Santo. Esse cara é cheio de Espírito Santo. Mas eu acho que tem o processo de intimidade que é interessante quando você tem para poder atestar essa obra do Espírito Santo. Né? Porque nas redes sociais, geralmente, a gente só posta as nossas coisas boas. Né? O momento que está fazendo a coisa certa, tal, os erros a gente oculta dali, as falhas. Mas quando você tem um pouco mais de intimidade, aí você consegue perceber realmente que essa pessoa não é mais quem ela era. Né? Quem andava com o Paulo, quem via o Paulo, podia atestar. Esse cara
Esse cara era maluco contra os cristãos. Olha como é que ele está agora, no meio deles, conversando sobre Jesus e tal. Então, são sinais muito claros de que o Espírito Santo está ali quando ele está mexendo na sua forma, do seu jeito de ser, na sua forma de reagir, na sua forma de agir. São sinais muito claros de que o Espírito Santo está ali. Outra coisa que é uma marca da pessoa habitada pelo Espírito Santo é a segurança que ela tem e o consolo no meio das provas e adversidades. Muito bom. Ela não vai reagir como as outras pessoas reagem. Sim. Mesmo que ela enfrente situações que, puxa vida, poderia tirar seu chão. Nós podemos dar um exemplo de um pastor próximo da gente, Sim. que tem a perda do seu filho, e de uma forma drástica, que todos nós choramos, todos nós sofremos sim. com ele, e a reação dele, a postura dele, o dia a dia dele, mostra que a dor está lá dentro, você está sentindo, Sim. mas você não reage como os demais reagem. Você não reage como uma pessoa natural reage. Você tem um consolo, você tem a segurança do Espírito. Você pode não entender até a situação que você está passando, mas você crê na soberania de Deus. Por vezes já passei por problemas na minha vida que eu tive que lidar com a maior maturidade em Cristo. Porque a vontade era gritar, a vontade era se desesperar, chorar, a vontade era, Senhor, me leva, né? Eu não quero mais viver. Mas o Espírito Santo dentro de você te faz reagir de uma forma diferente. Exatamente. E isso é o autocontrole, é o domínio próprio. Sim. Da pessoa que não fica desequilibrada. Exatamente. Porque quando a pessoa passa por uma situação diversa, ainda que doa, a pessoa do Espírito Santo, o papel dela, ela é conhecida como Paracleto, Deus Paracleto, Deus conosco, ele é a nossa habitação, nosso advogado, consolador. Ele vai consolar. Com certeza. Mesmo em meio às perdas. O Espírito Santo, ele vem para literalmente nos colocar no eixo, né? É um exemplo esdrúxulo, tal, até me perdoe por ele, mas quando eu empinava pipa, porque eu era mais novo, às vezes o pipa ia só para um lado. Falava, pô, esse pipa tá penso. Aí você ia do outro lado e colocava uma fita, um peso para ele poder ficar equilibrado. Esse é o Espírito Santo. A gente está todo desequilibrado e tal, mas aí vem o Espírito Santo e coloca a gente no eixo. Para que quando uma tribulação vier, um problema vier, alguma situação vier, a gente saiba o que falar, o que fazer, como fazer, né? Atos 2 mostra o derramado do Espírito Santo. Né? Aqueles homens estão nos cenáculos ali, eles estão todos cheios do Espírito Santo. Gente que está visitando Jerusalém também está ali no cenáculo, vê aquela coisa acontecer, e aí começa, né? Começa um alvoroço. Tão bêbados, tão malucos, e tão, poxa, o cara falando árabe e o outro entendendo, o outro falando, sei lá, o Ciro Felício, o outro entendendo, o outro falando outra língua, o outro entendendo. A coisa acontecendo até que chega alguém cheio do Espírito Santo e põe a coisa em ordem. Calma, pessoal, deixa eu explicar o que está acontecendo. Que é o Pedro. Um homem cheio do Espírito Santo, no meio do vucu-vucu, no meio do problema, centrado para explicar o que está acontecendo. Essa é a obra do Espírito Santo. Te dá esse controle sobre uma situação que está meio que no caos, né? Problema na família. Poxa, peraí, o que eu vou falar? Que eu vou fazer? Peraí, o Espírito Santo vai te dar a palavra de sabedoria, ele vai te dar a palavra de entendimento, ele vai te dar a condição de você poder lidar com isso. E às vezes é no meio de um trauma, às vezes é no meio de um problema, às vezes é no meio de uma situação que ninguém esperava. É no meio de tudo isso que você tem que ter o Espírito Santo para poder. O que eu faço agora, Espírito Santo? Como é que eu ajo agora, Espírito Santo? Como é que eu reajo agora, Espírito Santo? Porque às vezes assim, às vezes está vindo o fogo desse lado e a gasolina desse lado, né? E você tem que ter o discernimento para, Senhor, o que eu faço agora? A pressão vai sempre tentar tirar o nosso equilíbrio. Exatamente. O povo está ali diante do Mar Vermelho, está tudo desequilibrado. Perfeito. Moisés, ele vai falar com o Pai. Exatamente. E ele vai ter uma estratégia. Quando nós temos esse equilíbrio de falar com Deus no meio das tempestades, porque por vezes nós estamos olhando, parece que não tem uma saída, olhamos para trás, tantas coisas que já aconteceram, ao lado direito e ao lado esquerdo estamos pressionados. E aí, o que eu vou fazer? Exatamente. Não adianta cair na murmuração. Até porque a murmuração não é uma linguagem de uma pessoa habitada pelo Espírito Santo. Nós vemos que Israel, Deus quer levá-los a viver o novo. Esse desequilíbrio, essa falta de confiança, porque o Espírito Santo vai trazer a segurança. Eis que estou convosco todos os dias. Com certeza. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Acho que eu já te contei, talvez aqui os nossos internautas não sabem, eu atendi uma artista plástica na cidade de Curitiba, é só falar o primeiro nome dela, que era Paraídes, e ela estava com uma enfermidade que
iria levá-la à morte. Ela sabia, ela já estava em casa, tinha sido desenganado pela medicina e tudo, e tinha os dias contados. E me pediram para que eu desse uma assistência espiritual a ela. Ela não fazia parte da igreja que eu pastoreava, mas me contaram o caso e eu comecei a visitá-la. Pastor Ricardo Andrade, não teve um dia que eu entrei no quarto dessa senhora que eu a encontrei de cabisbaixa, murmurando, dizendo porque eu nunca. Ela sentia as dores, era difícil, mas ela sempre com uma palavra de consolo. E às vezes, quando eu descia, a gente conversava, é só quando eu estou aqui? Não, é o tempo todo assim. Glória a Deus. Então, você é consolado no meio das situações. Até porque o Espírito Santo, ele é o selo. Exatamente. Ele é o penhor da nossa herança. Você sabe que não diz respeito só aqui e agora. O Espírito Santo, ele te faz enxergar além, Sim. ver a eternidade, ter a expectativa da eternidade. Você sabe que enfrentar a morte é algo desconhecido, mas a morte é um passaporte para a eternidade. Sim. Se não vivermos o arrebatamento da igreja, sabemos que um dia vamos lidar com ela. Eu estudava outro dia, Wander, sobre o termo selo, e os historiadores dizem o seguinte: o selo tinha duas funções. Primeiro, lacrar, né, um lugar. Eles colocavam um selo para que ninguém violasse, exatamente. E o segundo, o selo era um sinal de propriedade. Autenticar. Uma propriedade. Vamos supor, tinha um selo romano. Isso aqui é de Roma. Ninguém pode tomar, pegar, mexer. Glória a Deus. Isso aqui tem o selo do Papa. Então isso aqui quer dizer que é do Vaticano. Ninguém pode tomar, mexer. E a Bíblia usa esse termo para a gente. Vocês têm o selo do Espírito Santo. Então, Deus, assim, somos propriedade e somos invioláveis. Então, assim, é tremendo isso. Saber que você tem um dono. Que ele selou você e você é dele. E essa segurança é uma marca. Com certeza. Você encontrar pessoas que estão passando por situações adversas e ela ali equilibrada, com essa certeza, ela enfrentar uma batalha espiritual, seja no lar, na família, seja... E tem essa convicção. Exatamente. Eu sou inviolável. Eu tenho um dono. Exatamente. Isso é muito evidente, fica claro. Quando? Quando passamos pelas adversidades. Volto lá nos dois fundamentos. Né? A pessoa que ouve e não pratica, Sim. não crê, e aquele que ouve e custe o que custar, ele vai tentar de todas as maneiras praticar. Eu creio que a gente aqui, os irmãos estão nos ouvindo hoje, a gente não está minimizando o tamanho da dor, Não. Nem dizendo que você não possa extravasar essa dor. Isso é muito importante. Às vezes a gente está passando por uma situação de desespero tão grande, né? Bem-aventurados que choram. Exatamente, uma doença com filho, com esposa, enfim, coisas complicadas, nós podemos extravasar. Né? E o Espírito, a Bíblia diz isso, né? O choro dura uma noite, não tem problema. Hoje eu sou contra reprimir o sentimento. Você tem que, na verdade, deixar o sentimento fluir para que ele possa passar o tempo dele, mas o que o Espírito Santo faz depois é trazer você para o eixo. Né? É o Davi, comete o pecado lá, coisa acontece, o bebê morre. Até aquele momento ele está em jejum. Depois que acontece, ele levanta, toma seu café e vida que segue. Sim. Então, assim, a gente tem uma hora que a gente sente o baque, sente o luto, sente a dor, sente o problema, sente a tribulação, e depois o Espírito Santo fala assim: pô, eu vou te colocar de pé agora. Agora eu vou te trazer para o eixo aqui para que você possa seguir. Você tem que seguir orando, você tem que seguir abençoando, você tem que seguir... Poxa, às vezes é uma situação que está acontecendo, né? Não é instantânea, poxa, tem um processo para você enfrentar, né, de acompanhamento, de cuidado, enfim, do que for. O Espírito Santo vai te colocar no eixo para que você possa seguir nisso. Quantas pessoas, né, Wander, que elas não conseguem se levantar depois de um tombo, não conseguem se restabelecer depois de um problema, elas se perdem. E o Espírito Santo quer fazer isso com a gente. Quem tem o Espírito Santo é levantado. Sim. Pode ser que ela não queira, né? Não queira lidar, mas o Espírito Santo levanta e fala: olha, vamos caminhar por aqui. Vamos caminhar por aqui, vamos fazer dessa maneira, vamos deixar. E eu creio que isso é para quem está selado realmente. Até porque quem é habitado pelo Espírito Santo vai ter o convencimento do pecado. Sim. A prova é que eu tenho o Espírito Santo, que ele vai me convencer daquela atitude. Eu pequei, eu errei, eu sei a gravidade que cometi, eu sei que vou ter consequências por causa disso, mas eu vou continuar de pé. Exatamente. Eu escolhi estar de pé, Sim. eu vou continuar lutando, eu vou continuar se esforçando, porque o Espírito Santo vai fazer isso Sim. em você. E quando não é pecado, essa pessoa sente-se sustentada. Né? Porque às vezes acontecem coisas conosco que não é consequência de pecado. Aconteceu. Né? Um problema, uma situação, uma doença, enfim, o que for. Mas você vai se sentir sustentado por alguém. Poxa, eu sei que eu não estou sozinho. Porque eu sei que estou sentindo o Espírito Santo fluindo em mim, dizendo coisas, operando coisas, trabalhando em mim.
ter a marca do Espírito Santo, ou ser essa habitação do Espírito Santo, vai te trazer também essa sustentação. Essa certeza de que, poxa, eu estou passando por isso, mas eu não estou sozinho. Glória a Deus. É como o Salmo 23, né? Você está passando ali pelo vale da sombra e da morte, mas você sabe que você não está sozinho. E isso, quem tem o Espírito Santo também sabe bem disso. Nós sabemos que o apóstolo Paulo ficou preso diversas vezes, né? Sozinho. Ele sabia que ele não estava sozinho. Ele tinha plena consciência de que o Espírito Santo estava com ele. Os outros apóstolos ficaram presos também, eles sabiam também que não estavam só. E eu e você precisamos ter essa certeza. Às vezes a gente está isolado, né? Isolado, mas não estamos só. Glória a Deus. Porque o Espírito Santo está ali, dentro de nós, operando, nos dando ânimo, fortalecendo, abençoando, enfim, fazendo uma obra que só Ele pode fazer. Glória a Deus, verdade. Quantas ocasiões Judá se encontrou cercada por situações, por exércitos inimigos, e Deus levantou alguém cheio do Espírito Santo para liberar uma palavra e veio uma intervenção sobrenatural. E por vezes nós nos sentimos cercados por situações. Sim. Mas a palavra vem, até porque outra prova da habitação de uma pessoa cheia do Espírito Santo é a devoção dela. Ela vai ser apaixonada pela oração. Sim. Ela vai depender da vida dela de oração. E ela vai ser apaixonada pela palavra. Eu não consigo acreditar numa pessoa habitada pelo Espírito Santo que não ore e não tenha a prática de leitura da palavra de Deus. Eu só vou no domingo, o pastor João pregou, o pastor Ricardo pregou, está de bom tamanho. Isso não é pouco. O Espírito Santo, ele vai te impulsionar a isso. É pouco. Quando alguém me procura, fala alguma coisa, puxa, pastor, estou com um sentimento, queria buscar mais. É o Espírito Santo. Claro. Ai, que vontade de ler a palavra. É o Espírito Santo. Sim. Porque a nossa natureza humana, ela vai querer me deixar no sofá assistindo horas Netflix. O Espírito Santo vai dizer, puxa, você está gastando muito tempo com isso. Vai ler a palavra, vai ler um bom livro, vai jejuar. Esses exercícios da nossa vida devocional serão praticados por uma pessoa habitada pelo Espírito Santo. E o exercício da oração e da leitura da palavra são mais atacados pela nossa carne. Sim. Tem uma frase, se eu não me engano, é do Spurgeon, que ele fala o seguinte: ou a sua carne mata a sua vida de oração, ou a sua vida de oração mata a sua carne. Um dos dois sempre vai acontecer. Verdade, pastor. Então, assim, oração e palavra são coisas que lutam contra a nossa carne. A nossa carne luta contra isso. Você sabe disso. Tem gente que consegue fazer qualquer atividade por 2, 3, 4, 6 horas, mas não consegue orar 5 minutos. Não, o joelho dói, a bacia dói, eu não sei o que falar, poxa, eu me disperso, mas consegue fazer outras coisas por horas sem doer o joelho, sem doer a bacia, sem se dispersar. Então, assim, é uma luta contra a sua carne. Leitura da Bíblia. Não, eu leio a Bíblia e já começa a me dar sono. Eu não consigo entender. Mas aí pega um livro desse tamanho lá do Harry Potter e lê. Lê um livro lá das antiguidades desse tamanho. Lê um teórico desse tamanho. Então, assim, isso é a luta contra a sua carne. Mas essa luta vai mostrar também que você está batalhando para manter-se cheio do Espírito Santo. Porque não tem nada assim que seja mais vital para a gente do que a leitura bíblica. Sim. A leitura bíblica tem o estudo do americano. Antes de você falar desse estudo, volta em Efésios 5,18, que vai falar assim: enchei-vos do Espírito Santo, ou deixe-se encher do Espírito Santo, falando entre vós com salmos. Sim. Está falando da palavra. Desculpa, Sim. Fechei. Não, tudo bem. Tem um estudo americano de um pastor muito conhecido que ele está explicando sobre os efeitos da leitura bíblica. Aí ele mostra os efeitos na vida de pessoas, pesquisa, né? De quem lê a Bíblia uma vez por semana. Aí ele mostra lá o efeito. De quem lê 2 vezes por semana. Aí mostra o efeito. De quem lê 3 vezes por semana. Aí mostra o efeito. Aí ele chega no quem lê 4 vezes por semana. Eu não lembro exatamente o tempo de leitura ou a quantidade de leitura. Mas ele começa a falar. Os níveis de ansiedade caíram. Os desejos por pecados caíram. A mentira caiu. Por quê? Porque é o inserir de coisas de Deus em você, a leitura bíblica. Você está inserindo Deus em você. É a palavra, é o Deus da palavra, é a palavra de Deus. Enfim, você está inserindo isso, você está ficando melhor. Soma isso à vida de oração. Soma isso a 10 minutos, soma isso a 15 minutos. É você colocar lenha na fogueira. Perfeitamente. Eu lembro quando criança, ajudava meu avô a limpar a chaminé do fogão a lenha, aquela coisa toda, e
às vezes eu ficava no telhado lá ajudando a limpar e tal. E às vezes ele ateava o fogo embaixo lá, colocava lenha e tal, e a gente ajudando ele a limpar, já tinha meio terminado, só dar uma varridinha. E quando não se usava muito o fogão de lenha, a lenha, na chaminé entrava vários insetos, aranha, mosquitos, um monte de coisa, barata, até lagartixa, aquela coisa toda. E quando meu avô colocava a lenha e aquela fumaça subia com o calor, rapaz, os bichinhos pulavam. Eu lembro que eu criança olhava lá, a aranha subindo desesperadamente. Por quê? Porque tem fogo. Exatamente. É a mesma coisa no nosso coração, aquilo que é ilícito, aquilo que é pecaminoso. Quando nós vamos trazendo a presença de Deus, a palavra de Deus, a lenha entrando dentro do nosso coração, as coisas vão se dissipando, Sim. vão saindo. Quando eu era garoto, tinha um livro, não sei se a Ângela lembra desse livro, Coração do Homem. Era um livro assim que retratava os pecados como animais. E répteis também. Você lembra desse? E a feição do homem ficava bem feia, vários animais dentro do coração dele, cada um representava um pecado, né? E quando a palavra de Deus vinha, ateava o fogo ou a luz brilhava, essas coisas iam saindo do coração do homem. E é isso que o Espírito Santo faz. Com certeza. Trazemos a palavra, vai ter iluminação. Até porque a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Nesses 20 anos que eu tenho andado com Jesus, assim, teve momentos em que eu deixei de lado. Por acreditar que já sabia o suficiente, por tomar meu tempo com outras coisas, enfim. E aí orava menos, lia menos. Foram os piores momentos espirituais que eu já enfrentei. Porque parecia que tudo que eu tinha vencido lá atrás voltou com uma força que eu não conseguia vencer, não conseguia resistir. Parecia que o desejo pelas coisas que eu vivi lá atrás, eles estavam voltando. E o meu desejo pelas coisas de Deus diminuindo. Então, assim, quando você deixa de praticar os exercícios espirituais, obviamente você começa a abrir espaço para a sua carne voltar a agir. Então, assim, para a vida de qualquer um, isso é um fato. Mas esse cara é o apóstolo, esse cara já fez missões, esse cara, se ele não fizer os exercícios espirituais, que vai manter o Espírito Santo pulsando na vida dele, poxa, a gente sabe, uma semana de leitura constante de Bíblia, de oração, parece que a sua cabeça tá um caldeirão de palavra, qualquer coisa, você arranca alguma coisa para dizer, para falar. Quando você não está nisso, então assim, serve para qualquer pessoa isso. Se ela não estiver praticando os exercícios espirituais, ela vai estar, de alguma maneira, abrindo espaço para a sua carne agir. Num comportamento, numa ação, num pensamento, enfim, no olhar, no ouvir. Você vai estar, agora, pelo contrário, se você estiver alimentando o seu espírito, você vai virar um gigante nesse sentido. Eu creio que isso serve de duas formas, com uma prevenção na nossa vida espiritual e uma manutenção. É a manutenção diária que você faz, mas ao mesmo tempo uma prevenção. É bacana ver, né, quando as pessoas, quando chegam a uma certa idade, independente da idade, mas eles têm aqueles exames rotineiros que eles são fiéis a esses exames. Sim. Exatamente para prevenir e diagnosticar alguma coisa que possa vir no futuro. Quando nós fazemos isso, nós já estamos fazendo a prevenção de cuidar da nossa saúde espiritual e a manutenção diária que precisamos fazer. Porque somos como uma máquina, somos como um automóvel. Exatamente. Né? Então nós precisamos fazer as manutenções. E o nosso relacionamento com Deus para manter essa habitação são os exercícios diários. Sim. Como o senhor está falando, lá em Efésios capítulo de número 5, né? E o versículo 18, deixa eu voltar aqui, por favor, achar aqui, ó. Vai dizer que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda. O problema é que às vezes a gente fica sem noção. E a gente acaba se embriagando. Como que é uma pessoa embriagada? Ela não tem noção das coisas. E elas acabam se deixando levar. No Rio tinha o hábito de dizer que a pessoa bebeu tanto que o cachorro estava lambendo a boca da pessoa. Né? Porque ela perdeu a noção, perdeu tudo. E nós precisamos, através desse exercício do quê? Da palavra, o exercício do louvor, o exercício do meu quarto secreto, com habilidades espirituais que Deus nos deu. Por exemplo, eu sei que falar em línguas é uma graça e uma dádiva que Deus nos deu como dom e tem uma ferramenta específica para isso. Eu acredito que a oração em línguas, ela te edifica bastante. Com certeza. Então você está lá no teu quarto em secreto, você desenvolver isso,
né? É variedade, variedades de línguas, né? Então você desenvolver essa variedade é como uma criança. Uma criança, ela começa falando apenas uma palavra, uma frase, daqui a pouco ela começa a falar outras coisas. Na maneira que você vai praticando isso, você vai desenvolvendo, por vezes você pode ficar sem entendimento, mas o Espírito Santo pode conceder a interpretação, mas o resultado desse dom e tudo que Deus nos dá não é à toa, sempre tem um propósito, é a construção, a edificação. Então você quer ser edificado, você quer ser fortalecido. Sim. E os dons espirituais, eles também vão autenticar, porque se você e tem qualidade, você pode produzir através da qualidade. Sim. Algumas pessoas dizem assim, a pessoa que tem os dons espirituais não é sinal que ela é cheia do Espírito Santo. Eu acredito assim, que o fruto é o que denuncia se eu sou cheio do Espírito Santo ou não. É o caráter transformado, é a minha vida com Deus. Mas uma vez que eu tenho a vida com Deus e sou uma pessoa transformada, automaticamente Deus vai me conceder os dons para que eu possa usar. Entre eles, esse dom de variedade de línguas, a importância de você cultivar, buscar e no teu momento em secreto, porque você vai edificar a sua vida. Você não vai saber, às vezes, que está orando pela ausência da interpretação, e deve-se buscar a interpretação, mas teu espírito, ele vai ser edificado. O Espírito Santo vai interceder pela sua vida. Eu creio muito também, pastor Wander, que é o seguinte, nós estamos buscando sermos cheios do Espírito Santo e o Espírito Santo derrama dons sobre nós. Derrama capacitações sobre nós. Estamos buscando o Espírito Santo aqui, eu e você, buscando o Espírito Santo, e de repente você destrava a língua estranha. Estamos buscando o Espírito Santo, de repente nós estamos com palavra de discernimento. Estamos buscando o Espírito Santo, de repente estamos com revelações do futuro, dos céus. Estamos buscando o Espírito Santo e, poxa, aí há um dom que vem sobre nós, mas a nossa intenção é buscar o Espírito Santo. Não, estou buscando dom de cura. Apesar que o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Buscar com zelo os melhores dons. Você pode buscar, mas eu entendo que o caminho mais honesto é buscar o Espírito Santo. O que você está fazendo? Estou buscando o Espírito Santo. Estou buscando ser cheio E ele vai dele. concedendo. E aí ele vai concedendo. Poxa, o falar em línguas, os melhores testemunhos que eu já ouvi disso, a pessoa não estava querendo falar em línguas, ela estava ali cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. E de repente ela está ali com a língua destravada. Poxa, os outros dão a mesma coisa. Poxa, estava orando, estava buscando, tal. Poxa, estou buscando a Deus, estou com a minha vida no altar, tal. Pus a mão, a pessoa foi curada. Deus já te deu um momento assim que você está orando, você não conhece a vida da pessoa e você sente o Espírito Santo te conduzir na oração e depois da pessoa? Muitas vezes, meu amigo. Isso é Muitas maravilhoso. vezes. Muitas vezes. Isso é um sinal da habitação Muitas do Espírito vezes. Santo. Você não saber nada da vida da pessoa. No último domingo a gente estava pregando sobre a importância de um ungido escolher suas amizades, né? Eu já tinha pregado tudo que eu tinha para pregar, convidei o louvor, o pessoal subiu ao altar, começou a cantar e tal, e eu já tinha até orado pelas pessoas, já tinha feito uma oração coletiva e tal e tudo mais, e eu senti o Espírito Santo me impulsionando para algo. Só que já tinha acabado esse período de ministração, de palavra. O louvor estava cantando para poder partir para o encerramento do culto. E aí eu senti o Espírito Santo me impulsionando para algo. A princípio eu pensei assim, poxa, se eu falar sobre isso agora, não vai ter aderência. Não tem mais a ver, porque já passou esse momento, eu devia ter feito isso antes de eu orar e encerrar e etc. Mas eu falei, cara, se é algo do Espírito Santo, eu não posso bloquear nem travar. E falei, olha, você que de repente na sua vida abriu, né, a sua carruagem para alguém subir, você foi ferido, e você foi machucado, e etc. E era um culto domingo à noite, na igreja tem um pouco menos pessoas do que no culto de manhã. E, enfim, expus aquilo que eu entendi que era uma direção do Espírito Santo. Até para mim, a surpresa. Começou a sair um do seu lugar, o outro. E a frente ali ficou cheio de pessoas. Porque era algo que não estava mais na minha cabeça, mas senti que era uma direção do Espírito na hora ali. E tive a chance de dar vazão e aconteceu. Várias pessoas vindo à frente, recebendo oração, para voltar para casa sem essas marcas. Então, eu entendo que quando você está buscando o Espírito Santo, você está buscando o Espírito Santo e ele vai te dando conforme ele entende, conforme ele percebe que, poxa, isso vai ser bênção na vida do Wander para alcançar outras pessoas. São então, coisas que a gente não está programando, né? Eu vou fazer isso no culto, assim. Isso vem
Sim, tem coisas como que são rema assim. de Deus, Exatamente. né? Você não está pensando nisso. Exatamente. De repente você está pregando, está ministrando, falando alguma coisa, aí o Espírito Santo fala assim, olha por situações. De repente por uma enfermidade específica, alguma coisa específica. Sim. Lembro uma ocasião, isso aqui é até meio complicado de falar, eu estava ministrando para líderes, só evangélicos. Líderes só cristãos ali que tinham suas funções. E o Espírito Santo me mostrava alguém dando a mão para uma cigana. Eu via alguém assim, e eu via que era como paletó, então eu entendia que era alguma autoridade eclesiástica, Sim. dando a mão, e a vida assim, cercar, como se fossem muros. Meu Deus. Então, mas eu não estava programado, eu estou pregando, estou vendo isso. Vem na mente, assim, Sim, sim. eu não sentei, eu vou fazer isso, vou fazer. Estava pregando e eu pensei, puxa, mas aqui só tem líderes. Se fosse um culto público, tivesse outras pessoas, eu ia entender que alguém deu a mão para uma cigana e a vida dela ficou amarrada. Mas ali só tinha líderes. E eu pregando, e isso na minha mente. Falei, ai, vamos lá. Olha, eu estou pregando aqui, Deus está me dando eu estou com uma percepção do meu interior, do meu espírito, Sim. que há alguém aqui entre nós que a sua vida não decolou mais, está cercada desde o dia que você deu a mão para uma cigana e ela falou palavras para a sua vida, ela leu a sua mão e aquilo foi um espírito maligno cercando a sua vida. Daqui a pouco o cara levanta chorando, gritando e vem. Era um líder, era... Então você não programou isso, Claro, você não falou, claro. Isso é o Espírito Isso Santo é que uma consegue. manifestação do Espírito Santo. Exatamente. Com certeza. Claro, acontece Sim. esporadicamente, não é uma coisa... Mas o Espírito Santo, a habitação dele, vai te levar a viver os dons. O Espírito Santo vai te dar essa... E há depois desse receber do Espírito Santo, algo que causa um impacto tão grande em você, que você faz aquilo que o Paulo está dizendo. Aí você fica com o zelo. Deus, eu queria... Deus, eu queria... Aí você fica assim... Você talvez passe a alimentar ainda mais isso e a coisa acontece com mais frequência ainda. Aí vira algo, né? E a importância do relacionamento para você identificar isso. Com certeza. Porque se você vai ter relacionamento, Deus, ele diz que o segredo dele é para aqueles que o temem. Sim. Está tendo vida com ele, está tendo vida. Você é a habitação do Espírito Santo. O Espírito Santo vai trazer coisas. 1 Coríntios, eu gosto muito desse texto, capítulo 2, versículo 9 e 10. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Versículo 10. Todavia, Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, até os mistérios, as profundezas, os segredos de Deus. O Espírito Santo que habita é Deus. E ele sabe de tudo. Sim. De repente tem uma pessoa ali e você não está nem pensando em nada. Exatamente. Vem aqui. Exatamente. E acontece. E o único argumento para isso acontecer, talvez, não sei se eu argumento a palavra certa, mas o que precisa existir é a presença do Espírito Santo. Se ele estiver aí, se você estiver praticando os exercícios que o mantém florescido na sua vida, o mantém ativo na sua vida, que é a leitura, a oração, consagração, isso começa a acontecer com muito mais naturalidade. Não tem aquela pessoa que fala, esse cara é muito usado por Deus. Não tem aquela pessoa que você fala, sempre Deus usa esse cara, né? Os profetas do Antigo Testamento, né? Os homens que Deus usava, os homens de Deus agora. Essa pessoa provavelmente está desfrutando disso, de vida com Deus, está desfrutando de oração, está desfrutando de leitura bíblica, tem sempre uma palavra, tem sempre alguma coisa, tem sempre uma visão, uma revelação. E Deus queira que nós sejamos assim, né? Pessoas onde o Espírito está ativo e movimentando em todo o tempo. Os homens que revolucionaram a sociedade através do Evangelho do Reino, quando você começa a ler as biografias dos grandes avivalistas ou as pessoas que causaram impacto através de missões em várias localidades, você começa a ler a biografia de John Wesley, de Jonathan Edwards. Sim. Você vê o tempo que eles passavam na presença de Deus, valorizando essa habitação. Com certeza. Não era algo por acaso, era algo construído. Eu gosto de frisar o seguinte, Wander. Tem coisas que Deus ele não tem para nós como tem para os outros. Tem coisas assim que, por mais que assim, não, eu quero ser o John Wesley. Não, isso eu tinha para o John Wesley. Isso eu tinha para outro. Mas você pode ver algo extraordinário que é para você, que você vai receber do Espírito Santo. Sim. Não, eu queria ser igual foi o... Billy Graham. Talvez possa acontecer. Possa acontecer. Pode acontecer em proporções maiores. Isso,
Você vai se sentir realizado, feliz, completo, se você for usado pelo Espírito Santo naquilo que o Espírito Santo tem para você. Muito mais do que você ficar almejando aquilo que o Espírito Santo tem para o outro. Ah, eu queria ter o dom de cura, queria ter o dom de cura. Pô, nós como pregadores e pastores, o dom de cura era uma ferramenta que, poxa, ia fazer da gente, pô, uma explosão, não é? Poxa, o pastor Van tem o dom de cura. Pô, isso atrai, infelizmente, atrai pessoas, atrai... Os dons atraem. Poxa, mas assim, o que vai nos satisfazer e fazer a gente cumprir é aquilo que Deus tem para entregar para a gente. Poxa, Deus te deu o dom da misericórdia. Cara, você vai ser feliz, realizado, porque você tem na sua vida. E sabe que isso foi dado pelo Espírito Santo. Poxa, eu tenho o dom, sei lá, seja ele qual for, você vai se sentir realizado. Então a gente busca o Espírito Santo e espera receber do Espírito Santo aquilo que ele tem para a gente. Aquilo que ele tem para cada um de nós. E isso faz da gente já ser diferenciado, ser diferente, ser feliz, ser realizado em Deus. Sim. Que é acho que é o propósito final, ser realizado em Deus. E não ser realizado nas coisas de Deus, mas ser realizado em Deus. Poxa, se Deus me entregou isso, é o melhor que Ele tinha para mim. Feliz, alegre, vou seguir, vou fazer com aquilo que Ele me entregou, vou ser instrumento daquilo que Ele já me capacitou. E é claro, né? O Espírito Santo, como diz o apóstolo Paulo, tem sempre mais. Tem sempre mais. Não podemos esquecer do exemplo perfeito do Mestre Jesus quando esteve aqui como homem, ele nos ensinou a viver uma vida habitada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem sobre ele, o gera, o Espírito Santo está com ele quando é conduzido ao deserto para ser tentado. E depois aquele versículo célebre de Atos 10, o versículo 38, que fala sobre a unção, né? Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Isso aqui é tremendo, porque fala de caráter e fala de ação. Sim. Porque como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte fazendo bem. Fazer bem está no teu caráter. Com certeza. E curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Curando a todos os oprimidos é o que faço. Sim. E essas duas ações que você faz por ter o Espírito Santo, primeiro é fazer o bem. Fazer o bem não é uma coisa espiritual somente, né? Você faz o bem, é claro, por ter o Espírito Santo, mas você pode fazer o bem independente de ter um dom espiritual. Você é uma pessoa bondosa, que acolhe. Poxa, um abraço não é fazer bem? Muito. Poxa, dá um bom dia para quem não tem visibilidade, não é um bem? Sim. Pô, enxergar alguém que ninguém enxerga não é um bem? E aí depois a sequência do texto diz o quê? E curando a todos os oprimidos do diabo. Aí a gente pode pensar, não, é uma libertação. Poxa, mas eu já vi tanta cura acontecendo depois de uma conversa, mano. Sim. Tanta cura acontecendo depois de um abraço. Tanta cura acontecendo porque a pessoa entendeu que é aceita, que é amada. De ser ouvida. De ser ouvida, a pessoa entender que ela não tem nada, ainda assim, ela é filha. Ela não tem o que oferecer, mas Deus a escolheu para ser filha. Poxa, isso é tremendo. Qual o maior atributo que nós podemos ter? O atributo de sermos filhos de Deus. Isso supera todas as coisas. Mas e o servo, e o outro, o maior e mais importante é que você entenda que você é filho de Deus. Glória a Deus. Então, assim, há muita coisa que podemos fazer sem levar para esse nível, né? De, poxa, o cara é coxo, eu curei ele. Não, há muitas curas. E talvez nos nossos dias as curas físicas são importantes, mas as curas da alma, elas estão quase que ali no mesmo patamar. Sim. Nos nossos dias, a cura da alma, como a cura física, elas estão assim, lado a lado. Verdade. Muito bom nessa manhã, começando com o pastor Ricardo Andrade, tendo a sua companhia, você internauta aí do outro lado, que você tenha uma quarta-feira magnífica, abençoada pelo nosso Deus. Ô Ângela, hoje, quarta-feira, o que tem na casa de oração para todos os povos? Às 15 horas, quarta de milagres. Então, o pessoal que está precisando de um milagre ou queira também representar alguém da sua família, um amigo que esteja precisando de um milagre, esteja hoje às 15 horas na Capela Irma Estevanato. Ou queira também participar do culto, né, Ângela? Sim. De repente está com a vida alinhadinha, abençoada, mas quer cultuar a Deus às 15 horas, é nosso convidado. Independente se está precisando de milagre ou não. Perfeitamente. Está aqui pertinho da gente, Avenida Ultramarino, 616, Lausanne Paulista. Que bom. E você vai cantar hoje, dona Ângela? Não, já
Já entreguei meu posto. Como assim? Como assim? Não, eu estava apenas substituindo quem estava de férias. Deixa Já voltou. Deus te usar. Não. Desemboca o vaso. Poxa, a gente falando de cheio do Jesus. Espírito Santo. Deus vai dando dons, Deus dando vazão. Poxa. Não, mas eu já faço o meu trabalho nos bastidores. Meu então, Deus do céu. Ah, muito mais que isso. Eita. Não, ela tá de volta, então... Você é um espelho. Não, não, não. Esse Ó, Ofia aí, isso é e pra maldição. fechar, você não é pouca coisa, não. Mas esse ainda eu não aceito, não. Já leu tudo que diz antes de chegar nessa Meu frase? Deus do céu, gente, calma. Não, tô falando sério, do texto bíblico. O versículo é Isaías 13:12, né? Farei que nos últimos dias o homem seja mais precioso que o fino ouro de Ofir. Mas leia antes disso o que é que vem dizendo. Então, Que não acontece aceito. antes? Eu não aceito essa história que eu sou ouro de Ofir, não. Tá Depois eu vou amarrado. ler. Tá bom, dona Ângela. Pastor Ricardo, muito bom essa manhã. Gostaria que o Prazer senhor é meu. pudesse fazer uso aí das suas considerações finais. Só mandar um abraço, como sempre faço, para quem nos acompanha, quem está sempre perto da gente. E incentivar, né? Quanto mais você estiver cheio de Deus, melhor você vai ser para sua família, melhor você vai ser no seu trabalho, melhor você vai ser para você mesmo. E todos os ambientes, né? A Bíblia diz que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Verdade. E que nós possamos ser cheios do Espírito Santo para poder levar o Evangelho, o amor de Deus, enfim, fazer o que tem que ser feito. Glória a Deus. Ô, dona Ângela, e lá na Vila Formosa, o que tem hoje à noite, porque a senhora já conhece mais a Vila Formosa do que eu, só de ouvir falar, eu sei, ainda não esteve lá, mas você é mais influente do que eu lá já. Não, eu tô querendo ver se acontece comigo o que aconteceu com o Jó. Antes conhecia de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Ela é Né? mais famosa do que eu. Não, não tem nada a ver isso, não. Mas hoje, culto de intimidade com Deus na rua Cabinari 516, é isso? 98. Ah, em 98. Você Cheguei perto. tá mandando ir na outra igreja. Não, não. 598, eu vou decorar. Cabinari 598, sobre loja, Isso. na Vila Formosa. Horário? Às 20 horas. Ah, já sabe tudo aí. Deus abençoe a todos, tenham todos uma quarta-feira abençoada e até amanhã, se Ele assim permitir. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.